Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bora de nome de seguidora assídua aqui no canal, que sempre tá nas lives também. Milena, idade 38 anos, publicitária. Falando de Anhaman, eu encontrei esse turco em um grupo que compartilhava sobre novelas. Eu nem sabia, na verdade, que era um homem, porque tem muitas pessoas lá, né, que escrevem sempre com foto de alguma novela, de algum filme turco no perfil e também com o nome, né, dizi, sempre o nome da novela, do filme, nunca o nome da pessoa mesmo. Então, eu sempre conversava com ele, trocava sobre várias coisas, só que eu não sabia se era homem ou se era mulher, porque eu estava interessada no assunto ali da novela, do próximo capítulo, do que ia acontecer, quando que a gente poderia assistir, quando que ia chegar o link no Brasil, se alguém ia gravar e colocar no YouTube. A troca de respostas foi algo despretensioso, não era uma coisa frequente. Então passava um mês, passava uma semana, 2 semanas. Só que eu comecei a ficar no automático. Mesmo demorando tanto, eu comecei a esperar a resposta dele, coisa que antes não tinha significado nenhum. E um dos comentários que eu fiz, respondendo ele com uma pergunta, porque eu comecei a fazer sempre perguntas, porque aí ficava um ponto para ele sempre voltar. Passou-se um mês e ele não respondeu. E eu fiquei encucada e comecei a pensar, e se eu mandasse a pergunta ou alguma outra coisa no direct dele mesmo? Olha que estranho, eu não sabia se era homem ou mulher, porque ele respondia em turco, e aí às vezes eu não tinha muito entendimento no começo, e em português ele usava o ele, o ela, tudo errado, sabe, masculino e feminino. Eu não sabia, mas eu sentia ali a atração por aquela pessoa. Eu não tinha coragem de mandar a mensagem para ele, mas eu acho que o tanto que eu mentalizei, que eu queria que ele respondesse, que eu queria conversar com ele, que chegou uma mensagem dele próprio, privada, para mim. Prazer, eu sou o Djihat. Djihat, idade 43 anos, marinheiro. Não perguntou se estava tudo bem, não identificou que era a pessoa que respondia. E aí eu coloquei, oi Djihat, quanto tempo? Totalmente assim, nas nuvens, porque eu tinha confirmado então que ele era um homem. O perfil tava com foto de série e nome de série também. Ele não mandou mais nada por uma semana. Novamente, do nada, ele mandou pedindo desculpas, dizendo que estava passando por turbulações. Não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas que nesses problemas que ele estava vivendo, ele sempre ficava com a minha foto de perfil na cabeça. E que ele tinha tomado coragem de tentar conversar comigo no privado. E eu perguntei, você é turco? Ele, sim, sou turco, divorciado e tenho 2 filhos. Não sei se ele achava que ter 2 filhos ia ser um problema para mim, mas ele fez questão de frisar que os filhos ficavam com a mãe e que ele quase não tinha acesso, apesar de sempre mandar uma mesada. Quando eu fui questionar mais ele sobre isso, ele desapareceu de novo. Eu ainda não sabia qual era o rosto desse homem. E apareceu de novo numa chamada de vídeo, onde ele tava com tudo preto, assim. Parecia um capuz preto, uma roupa que eu não entendia se era farda ou o que que era. E ele, sério, só faltou a música, não sei se vocês já viram. Sempre que postam alguma coisa de navio, coloco essa música, porque ele ligou a câmera, ele tava assim, todo de preto, só os olhos assim, ó. Balangando, aí só faltou a música do... apagou. Eu falei, bom, é um homem e ele existe. Mas o que que ele tá fazendo no meio do mar? É marinheiro. Tudo que eu pedi a Deus, né? Não.
Depois de uns 3 dias, ele mandou mensagem de novo pedindo desculpa, mas é que ele estava trabalhando no meio do mar, estava sem sinal e que por isso que ele sumia sempre. Era um marinheiro. Então ele comentou sobre a dificuldade de encontrar uma parceira, de ter uma família, porque ele sempre estava no mar e as pessoas achavam que em cada lugar que ele parava, ele ia ter uma mulher e ninguém queria ter essa responsabilidade de, né, ter um casamento onde você não vai ter o cara sempre ali do seu lado para te ajudar e que tá correndo risco também no mar. Mas que ele ganhava muito bem com isso e já estava perto de se aposentar. Ele me ligou de novo para uma chamada de vídeo, só que dessa vez ele tirou o capuz. No que ele tirou o capuz, eu quase meti a cara na tela, porque esse homem tinha o cabelo, a barba, o corpo e o olho do Jayaman. Tudo isso, só que com ruga e sem lavar. Ali, os nossos olhos se fincaram e nunca mais se desconectaram. Tanto que eu lembro que foi uma contagem de 30 a 60 segundos que a gente ficou assim. Eu tava tentando pensar se eu falava português ou se eu tentava soltar alguma palavra em turco, porque uma frase era muito pra minha cabeça, já que eu não sabia falar. Mas se em português ele iria entender tudo, então melhor tentar um básico de inglês. Mas enquanto isso eu entendia que a nossa conexão ali era muito forte. E ele só respirava e falava, Canan, Canan, que é querido em turco. Ele não podia ficar muito tempo na chamada de vídeo em pleno mar, até porque também não segurava. Mas ele sempre me informava, tô no porto, tô voltando pro navio, tô voltando pra Turquia, tô indo pra não sei aonde, tô descarregando não sei o quê. Já me falando de planos, de que assim que ele deixasse o mar, ele ia trabalhar com a outra profissão dele, que ele era engenheiro de importação e exportação, além de estar aposentado. Só faltava a parceira da vida dele. E eu lembro que eu sorri e ele falou que eu já sei que é você. Quer casar comigo? Acho que çok seviyorum. Que é meu amor. Eu amo você muito. Como evet, que é sim em turco, eu sabia falar, nós já conseguimos fechar essa parte de que a gente estava junto. Simples assim. E a partir daí, ele mesmo no navio, quando tinha tempo, olhava as minhas redes sociais e cobrava sobre. Por isso vieram algumas briguinhas básicas antes da gente se encontrar de verdade. Eu saí com um amigo e, gente, foi à tarde, não foi pra festa, pra nada. E esse meu amigo gostava de homem, dava pra ver que ele parecia uma mulher mesmo, sabe? Não tinha como desconfiar de que eu tava tendo alguma coisa com aquele homem, mas ele ficou louco e falou que eu não tinha comunicado ele, que ele não tinha autorizado, que ele era muito ciumento e que eu não poderia sair com esse cara. Eu falei, nossa, não, mas calma aí, é meu amigo de anos, você nem mostra nada da sua vida, e como assim você quer me controlar dessa forma? E eu lembro que ele virou e falou assim, não me interessa se ele gosta de homem, não me interessa, ele é homem. Ele pode estar fazendo isso só pra ficar perto de você. Ele sabendo ou não, ele é homem e isso basta pra eu não querer ele perto de você. Nisso, eu enfrentei ele e falei que não ia deixar de sair com o meu amigo e também não sabia tanto dele o suficiente para saber se eu confiava. Aí, gente, ele começou a atacar. É foto de filho, é foto de ex-mulher, e mostrar documento, e mostrar vídeo da família, e falar o que ele queria que eu fizesse, se era apresentar a família pelo vídeo, se era levar a família dele para o Brasil para eu conhecer, se era ele vir ao Brasil, o que ele precisava fazer para que criasse essa confiança, porque ele não iria se sentir bem se ele não soubesse cada passo que eu desse no Brasil, já que eu era a futura esposa dele. Acho que ele ficou meio desesperado com a questão que eu não tava no navio, então eu poderia sair. E começou meio que a sensualizar pra pegar a presa. Então, toda noite eu recebia foto dentro do banheiro no navio, entendeu? Aquelas coisas com a toalha assim meio de lado, mostrando um pouquinho da popa, né? Ou então com um volume que a gente nunca sabe se é meio ou não, enrolado na toalha. Ou então aquelas fotos do macho man, que a gente sabe, né? Que o homem adora fazer. Essa coisa que a gente vai caindo no golpe por causa da visão bonita. Que ele era um coroa assim, entendeu? Fez, declarou, de repente, pum, sumiu de novo.
E começou as coisas, ai, eu não sei se eu vou sair daqui hoje, porque eu tô em alto mar, porque tá tendo uma tempestade, porque o navio aconteceu isso e aquilo. Sumi e sempre aparecia com essas coisas que eu achava mais, que era desculpa, mas que depois, com o tempo, eu comecei a ficar preocupada mesmo com ele, porque, querendo ou não, já tava na minha cabeça que era o homem da minha vida e que tinha que... E tinha medo de que isso não acontecesse, porque é sempre assim, quando aparece alguma coisa muito boa na nossa vida, a gente começa a pensar em coisas ruins, porque nada nunca dá certo, né? Quando dá certo tem alguma coisa estranha. Outra coisa que não mudou, eu vi no vídeo e achei que era porque tava no navio e que ia mudar quando eu conhecesse, mas não mudou, é que ele nunca trocava de roupa. Ele sempre estava com a mesma roupa e capuz preto. Lavava à noite quando dava, já acordava com aquilo seco ou meio molhado e enfiava no corpo. Era só um look praticamente a maioria dos dias. E por isso veio mais uma briga, porque eu comecei a questionar dessa roupa e ele deu a entender de que eu tava sendo interesseira, porque ele era um homem que tinha um ótimo salário, que mesmo como engenheiro ia ganhar muito bem, e que eu tava preocupada com a roupa dele, e que se ele usava aquilo tinha um porquê, sim. Era para mulheres interesseiras já saírem na primeira conversa, porque ele não tava ali, ele não queria uma mulher que se interessasse pelo tesouro, pelo ouro dele. E eu tentando falar que não, que na verdade eu tava falando de uma questão de higiene. Nessas brigas todas, o que acontecia era que a gente ficava por horas se desgastando, porque eu enfrentava ele mesmo, só que ele fazia de um jeito, ele envolvia de um jeito, que depois eu acabava me sentindo culpada pelo que eu tinha falado, e também que eu era errada de ter tocado nesse assunto. E aí, no fim, quem pedia desculpa era sempre eu. Nessa confusão toda, ele me comunicou que o navio dele ia parar em Santos, no Brasil, e que então ele poderia me conhecer. Eu achei que ele tava, sei lá, queria ver minha reação, tava me testando, mas foi mesmo, chegou na data, tudo, ele me mandou até passagem para eu ir até ele, aonde ele ia ficar, porque ele ia ficar uns dias, né? Assim, eu não era de Santos, São Paulo, nada, eu era de outro estado. E ele nem me perguntou, ele só mandou a passagem, pagou tudo e eu fui. Só que antes de eu ir, ele quis me comunicar uma coisa que ele disse que também prejudicava ele de conhecer e de ter uma parceira até os dias de hoje. Eu fiquei, gente, um homem que ganha bem, um homem que é bonito, né? O erro deve ser uma coisa muito grande. E realmente era grande. Porque o que ele viria falar era do kebab turco dele. Por incrível que pareça, ele soltou assim, no meio de uma conversa, que ele tinha 23 centímetros de kebab. Se isso era um problema para mim. Eu entortei o olho, fiquei vesga, esfreguei o olho, e era um problema para mim, gente, porque eu não sei que essas mulheres ficam com essa coisa de querer essas coisas grandes, que para mim, o médio e o pequeno é melhor, né? A gente consegue sentir alguma coisa, mas, gente, o homem era gigante, ainda falou que tinha 23 centímetros, eu falei, tá, agora é sim um problema, porque não sabia o que esse homem ia querer fazer com isso, até onde queria chegar com isso. E eu falei, você tá mentindo, você tá brincando, porque tem homem que fala, né, ah, eu vou acabar com você, porque é gigante, que não sei o quê, e você chega na hora, é um bonequinho de pimbolim. Eu falei, será que não é pressão desse homem? E aí, nisso que eu fui questionar, teve uma outra briga, porque ele virou e falou, você acha que eu não sei ver o que eu tenho no meio da perna? Desse jeito. E só por isso que, então, ele me mandou uma foto. Porque eu fiquei muito preocupada e eu achei que eu deveria ver antes de me envolver mais, sendo que eu já tinha confirmado pra ele que eu era a futura esposa dele. Mas sem saber desse pequeno detalhe. Então ele ficou meio assim de mandar a foto. Quando ele mandou a foto, eu praticamente caí pra trás, porque realmente quase dava pra dar uma volta na coxa. Quase dava pra dar um nozinho na coxa. Isso nem tanto animado. Então eu tava com medo dessa parte, porque, né, eu queria ser feliz também, né? E como será que ele ia ser feliz com tudo isso? Como que ele fazia com tudo isso? Eu nunca tinha me relacionado com um homem dos kebab grandes, né? Com geromba desproporcional desse jeito. Ele disse que tinha uma mágica turca de resolver, né? Enfim.
Chegou o belo dia, eu já tava, as pernas tremia, tudo tremia, porque assim, como que ia acontecer, né? Eu também não conhecia ele, se ele fosse aqueles que, vou te estourar, né? Que tem uns caras que metralha, 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 você não sente nada, só machuca. Já pensou que ia ser de mim? Não ia ter mais buraco, né? Ia ser cratera. Mas, na hora do vamos ver, esse homem, ele pegava delicadamente em mim, com as pontinhas dos dedos, era uma coisa tão carinhosa, assim, que eu falei, gente, que fofura. E ao mesmo tempo que era carinhosa, dava o calor necessário na bacurinha. E aí eu descobri como é que homens que têm essa situação, que eu acho que é até monstruosa, diria eu, fazem. Na verdade, ele não coloca tudo, né? Só vai o comecinho e ele tem que se virar ali e se satisfazer dessa forma, porque não tem o que fazer, você não vai conseguir. A menos que você seja Xena Princesa Guerreira. Nem ela gostava dessas coisas. Então, eu descobri ali uma nova forma de me amar, de se amar, e deu tudo certo. Ele não forçou nada, não foi ruim, pelo contrário, foi um jeito gostoso aí que a gente descobriu de se atracar. Fechado isso, não tinha mais que resolver esse homem na minha vida, e a partir daí a gente ficou contando os dias para que acontecesse essa aposentadoria, para que eu ficasse com ele. Mesmo assim, eu fui para a Turquia, e aí fui eu que banquei umas 3 ou 4 vezes que ele parava com o navio lá, tinha as férias lá e eu ia ficar com ele. Só que ele sempre queria que a gente ficasse em algum hotel. Ele nunca me levou para a casa da mãe e dos pais de verdade. Ele disse que isso só aconteceria no dia do nosso casamento. E eu não entendia como é que eu ia conhecer toda a família, assim, se eu não gostasse de alguém, se desse algum problema, não teria como fugir, porque era só no dia do casamento. E ele saiu inventando um monte de regra em plena Turquia, né? Era uma coisa assim, ele tinha que andar na minha frente, eu tinha que andar um pouco atrás, ele não dava a mão pra mim, porque era cultural, não podia. Na hora de comer, eu também, ele não dividia a mesma mesa comigo, não. Eu achei muito estranho isso. Ele me deixava lá comendo, ficava observando um pouco de longe, mas ele não comia comigo junto, não, nas primeiras vezes. Só em alguns lugares mais distantes. Em Istambul, às vezes, ele fazia. Mas, pelo que eu entendi, ele não morava em Istambul. Ele morava num lugar mais afastado, que eu também só ia conhecer quando eu casasse. E eu aceitei tudo isso, porque eu tava encantada com aquele homenzarrão, gente. Ele andava assim, ó. O ombro dele ocupava praticamente a calçada que a gente tava lá na Turquia. Era eu e ele, não podia passar mais ninguém. E ele era a cópia do Can Yaman. Quem não sabe, Can Yaman é um ator famoso, galã lá da Turquia, muito bonito. Vamos lá. Beleza parecida com aquele que faz o da água lá, Jason Momoa. Segunda vez que eu tava indo, ele já tinha me dado o anel de noivado, mas nada de conhecer a família. Então, eu comecei a pressionar ele sobre isso e veio a apresentação dos filhos. Ele levou os filhos até Istambul para me conhecer. As crianças, eles já eram crescidos, né? De adolescente para jovem. E todo mundo ficou emburrado. Foi tipo assim, ele me apresentou, todo mundo olhou, falou merhaba e não quis falar mais nada e meio que queria ir embora, que queria fazer outra coisa. Ninguém deu muita bola, me questionou. Foi bem constrangedor, eu fiquei meio assim, depois eu fiquei perguntando pra ele como é que vai ser isso, né? Mas a ideia dele era, assim que receber a aposentadoria, voltar comigo pro Brasil e ficar comigo no Brasil. Só que depois ele mudou essa história. Depois que a gente casou, ele falou que ia sentir falta dos filhos, que não ia ter como levar os filhos, que era melhor que eu ficasse na Turquia. E eu acabei aceitando porque a gente já tinha casado e não tinha nenhum problema até lá. Apesar que ele começou a colocar alguns obstáculos, principalmente na hora de fazer amor. Que antes ele só colocava a entrada do kebab e tava tudo bem, ele se satisfazia, tava tudo certo. Depois ele quis que entrasse pelo menos que metade do kebab, senão não tava resolvendo, não tava satisfazendo, porque com o tempo isso vai desgastando e aí tem que sentir mais e aquela coisa toda, e aí já tava meio que dolorido pra mim. Eu fui falar pra ele e ficou naquele impasse de que, eu quero assim, mas eu tô sentindo dor, e desse jeito eu fui levando, eu que tive que aceitar essa parte. E eu não sei por que eu aceitei. Na verdade, gente, era muito gratificante pra mim
ter um homenzarrão daquele jeito do meu lado, sabe? Eu mandava foto dele pra qualquer uma amiga, qualquer uma, todo mundo falava, nossa, onde você achou esse homem? Aonde tem mais? Tem irmão? Tem certeza que ele é solteiro mesmo? Fui pra casar e aí que começou o surto, né? Porque assim, pra mim, o lugar que ele morava, que ele dizia que ganhava bem, não sei o quê, era igual Istambul, que é super moderno. Mas eu entrei num carro que eu dormia, acordava, espirrava, virava de um lado, virava pro outro, tinha dor. Saí pra ir no banheiro em uma das rodoviárias e quando eu vi, gente, não tinha vaso. Você tinha que agachar no chão. E eu via aquelas mulheres com aquelas roupas longas, preta, que arrastava no chão e aquele chão molhado. E no lugar que tinha o vaso era um buraco que você tinha que agachar mesmo no chão. Aquilo ali em volta era tudo molhado, com preto misturado com o sapato, o cheiro do número 1. E as mulheres que arrastavam, as batas daquelas mulheres, nossa, cheirava horrível, porque o pano arrastava no chão ali, né, da água com o número 1, com a sujeira. Ali eu já falei, meu Deus, para que lugar que eu tô indo? Ele não tinha me falado que ele morava num vilarejo, que ele era poderoso, mas poderoso no meio do mato, entendeu? E esse meio do mato não chegava nunca. Quando chegou lá, que eu olhei que era só mato, eu falei, mas cadê o ouro? O ouro tava nos animais, entendeu? Nas coisas que ele criava, nas plantações que ele tinha, nas avelã que colhia, que ia para não sei aonde. Mas tudo isso era uma manutenção que ele e a família dele fazia. A família dele com uma cara de suja, olhando para mim. E o casamento ficou parecendo um velório, porque todo mundo ficou com essa cara de azedo do começo até o fim. Nenhum Hochgeldinis, que é seja bem-vinda, eu recebi. E depois de casar, gente, foi bater no batente, entendeu? Acordar às 5, 6 horas da manhã, porque tinha o horário, não sei o que, para plantar, para colher, que tinha que molhar, que tinha que dar comida para as galinhas, que tinha que preparar a manteiga, que tinha que bater não sei o que. Eu fui indo atrás da sogra, a sogra fazendo, eu refazendo e aprendendo. Eu fui me acostumando assim com isso, porque o que importava era o quê? O ogro, o chuco, que tava no combate comigo, né? Era só o que eu queria, a foto dele do lado para ser aprovada pelos outros. Olha, vou contar para vocês, eu aprendi a me virar no mato com esse homem. E eu comecei a gostar, sabe? Querendo ou não, mesmo o esforço de acordar cedo, aquela coisa toda, né? De não ter glamour. Mesmo assim, a vida lá trazia uma paz. Eu reclamei pra vocês que o povo lá tinha tudo cara de suja, né? Mas eu devia ter ficado quieta. Porque piorou. A cara de suja virou cheiro de suja. Porque ninguém tomava banho naquele lugar. E suava desde as 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, carpindo, colhendo, plantando, cozinhando, menos banho. Eu perguntava para ir pro banheiro e eles ficavam assim, mas por que hoje? Mas não, mas você vai ficar mal. Parecia que banho, se você tomasse muito, você ficava mal. A confusão começou por causa das galinhas. Me colocaram para cuidar das galinhas, eu acabei esquecendo de fechar de um jeito certo. Eu não sei, eu tenho certeza que eu fechei o lugar daquelas galinhas, mas não tava certo. Quando eu fui ver, tinha um vão e umas galinhas passou e saiu andando. E aí começou uma confusão, porque aquelas galinhas que eu mesmo que deixei sair, começaram a falar que era de vingança que eu tinha feito isso. Eu nem sabia dessa vingança, porque algumas delas eram da ex-mulher dele. Ex-mulher que eu só descobri lá que não só morava no mesmo terreno, praticamente, como também era ex coisa nenhuma. Era ex assim, ah, não quero mais você.
Porque ele nunca casou com ela no papel, ele só casou com ela no religioso e ela não tinha falado as 3 vezes que repudiava ele e nem ele tinha falado as 3 vezes que repudiava ela. E ele tinha contato com ela, sim, ele me falava que era por causa dos filhos, mas os filhos já estavam grandes, não tinha por que ele manter essa mulher, sendo que ele já pagava mensalidade, já cuidava de tudo dos filhos, mas eu comecei a perceber que ele saía de casa e ia até a casa dessa mulher, ele dizia que era para conversar, para saber das crianças, eu falava que ele podia fazer isso pelo WhatsApp, mas ele não fazia pelo WhatsApp e eu comecei a entender, então, que talvez eu fosse ali uma segunda esposa e não a única. E isso começou a aumentar, porque eu comecei a perceber que ele tinha outras companhias nas ruas adjacentes da onde a gente morava. Me parecia que ele mantinha, se bobeasse, um harém. Então, as mulheres tudo dali, cada uma em uma esquina, tinha alguma coisa, porque ele começava a sair à noite, e aí ele tinha que ajudar a mulher de não sei aonde, que o filho estava sofrendo, precisava de não sei o que, a outra que estava precisando de comida. Era uma ajuda de mulher. Depois que esse homem se aposentou, e eu não conseguia engolir esse contato que ele tinha com a primeira, que ele dizia que era divorciado, sendo que ele nem casou no papel. A coisa foi tomando um rumo que eu achei que eu, como primeira esposa, pelo menos que fosse, teria o poder da palavra, e que se eu conversasse com ele, estaria tudo certo, que ele iria resolver, que não ia ter mais tanto contato com essa mulher. Mas não, ele escutava por aqui e saía por aqui. Até a reação dele era de tipo, tá bom, fala, mas eu vou fazer o que eu quero porque sou eu que mando aqui. E aí, quando eu vi, era assim, tava lá na esposa, levando comida pra esposa, levando não sei o que precisava. Ele falava que era pras crianças, mas as crianças nem estavam mais lá, elas já estavam em Istambul, estudando, fazendo faculdade, querendo ir para outro país. Ah, mas é porque as crianças precisam, mas eles nem estão lá. Aí ele silenciava, eu dormia, quando eu via ele já não estava em casa. E essa coisa de querer levar à noite, de querer levar para madrugada, eu sabia que estava rolando um gaio. E eu não sabia como resolver isso. E aí, aos poucos, quando eu comecei a reclamar dessa situação, ele começou a atacar na minha cara que eu não tinha capacidade de enfiar o kebab dele inteiro na hora H. Então, que se eu não conseguia isso, eu também não podia reclamar de tudo que estava acontecendo, porque eu não estava satisfazendo os desejos dele como homem. E essa é uma das regras do casamento, que a mulher tem que satisfazer assim como o homem tem que satisfazer a mulher. Ele me satisfazia, mas eu não conseguia o contrário. Só que quem disse que ele me satisfazia? Eu fingia que ele me satisfazia. Eu gostava lá um pouquinho do começo, mas depois era dolorido pra mim. E aí, gente, eu me vi numa situação que eu falei, não, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui, não quero mais viver nada disso. Quando eu bati o pé, porque ele sabia que eu tinha condições de que eu queria ir embora, aí ele aquietou, aí tudo mudou. Ele começou a me tratar melhor, começou a falar que logo, logo a gente voltaria pro Brasil. Começou até a fazer café da manhã pra mim. Querer saber se eu queria viajar para Capadócia, me levar para Istambul, me levar para outros lugares. E o que acontece? Quando a mulher enfrenta o homem, que o homem fala, sim, senhora, fica mansinho e começa a cuidar dela, a mulher acha que venceu, né? Ela acha que tá mandando. E eu fui enganada mais uma vez, achando que eu tava dominando agora o rolê. Não importasse quantas mulheres no harém tivesse, ele falava aquilo que eu fazia. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém que fizesse ele mudar a minha opinião e o que eu pedisse pra ele. Isso foi um susto dele, né? Porque ele sabia que eu tinha como me mover dali, eu não tava presa. E aí que veio o auge da história. Porque depois de uns 4, 6 meses, eu achando que eu era a rica do campo, né? Aquela esposa troféu, né? Que fica fazendo as coisas porque o marido tem dinheiro, mas é no mato. Eu achando isso, que ainda mandava nele, ele começou a sumir de novo. No que ele começou a sumir de novo, já vieram-se os burburinhos de que a esposa dele estava doente. Detalhe, gente, essa mulher nunca chegou até mim. Às vezes ela passava, se ela via que era eu, ela atravessava pro outro lado da rua.
Eu nunca tentei contato com ela, ela nunca tentou contato comigo. A briga era entre ele que ficava no meio. Eu não sabia o que ele falava pra ela, e não queria saber. Sabe aquelas... Eu entrei numa vibe poliana, numa vibe daquelas mulheres que sabe que o cara tá fazendo coisa errada, mas eu tô feliz, tô na paz aqui, então não quero saber. Foi essa vibe que eu entrei. E aí... ele veio falar comigo e falar, amor, é o seguinte, a minha... E aí ele falou esposa, ele não falou ex. Porque ele falava minha mulher. Porque ele dizia que era a mãe dos filhos dele e que ele tinha que ter um respeito, tinha que ter um cuidado por isso. E aí ele falou, olha, ela tá doente, ela não tem mais ninguém na família, né? Ela abdicou de tudo pra cuidar das crianças. Então, assim, eu vou precisar ir lá de vez em quando pra cuidar dela. Eu nem queria saber dos dias, das datas que ele ia. Ele falava que ia pro trabalho, ele nem me avisava que tava indo lá. E eu fui levando isso. Aos poucos que eu fui levando isso, esse homem parou de querer furunfar comigo. E depois de um tempo, ele voltou a querer furunfar comigo. E o que acontecia é que quando ele vinha pra ter alguma coisa comigo, nunca era assim, a gente tá em casa, tá se beijando e acontece. Ou a gente tá dormindo e acontece. Não, ele chegava de fora, eu não sei o que ele tava fazendo fora, e ele sempre me acordava, era sempre no alto da madrugada. E ele já estava com o kebab fortalecido, e eu sentia que até usado em algum outro lugar, de alguma outra forma, porque ele já estava pronto, ele já queria... vim com tudo, entendeu? Nem beijo acontecia. E ali eu comecei a sentir, aos poucos, um cheiro podre, um cheiro de carniça mesmo. E eu fui falar com ele que eu não faria nada desse jeito, e aí que começaram as agressões. Porque aí sim, ele queria que eu fizesse, não me importava, ele vinha com uma força... uma coisa tão bruta que não tinha nem como eu falar que não. E aquilo me nojava, porque parecia que ele não estava tendo higiene nenhuma com um membro dele. E por que que ele já chegava de pé? Da onde que ele vinha? O que que ele estava fazendo? Nada disso eu podia questionar. Eu comecei a virar uma prisioneira dele, né? Porque eu não sabia como agir sobre aquilo. Eu ficava com medo dele vir mais pra cima de mim, dependendo do que eu falasse. E com isso, gente, aos poucos, ele desaparecia e aparecia dessa forma louco, assim. Ele parecia um animal, sabe? A gente via que era uma coisa instintiva. Demorou-se um pouco para chegar a informação de que a esposa dele tinha falecido, a primeira mulher. E parece que encontraram ela em casa nessas condições. Só que não encontraram no primeiro dia que tinha acontecido isso. Já tinha passado uns dias. E pelo que eu entendi, então, ele não estava indo visitar ela, ele não estava indo ajudar ela como ele disse que falou. Porque senão ele teria visto que ela tinha perdido a vida. As coisas não começaram a bater e uma curiosidade imensa começou a ser criada na minha cabeça do que realmente estava acontecendo. Porque como que essa mulher ficou dias assim, sendo que ela tinha a visita, e era a única visita dele, tipo assim, depois eu entendi que ele estipulava que mais ninguém se aproximasse dela, que só ele ia cuidar, ela não tinha amigos, ela não tinha mais família, não tinha mais ninguém, era lá a prioritária, a maioral, por ter sido mãe dos filhos dele, que ele ia cuidar até o fim. E eu só entendi que ele mais do que cuidou até o fim, depois de eu ver o celular dele. Tava acontecendo tudo isso e aí ele veio todo emotivo, aquela coisa de se preocupar, que eles, né, tem toda uma preparação com o corpo da pessoa, é totalmente diferente. Ele tava todo preocupado com isso. Eu tentando ter coragem de enfrentar ele, de questionar ele sobre algumas coisas, também já pensando em fugir quando acontecesse
essa cerimônia que acontecia, porque eu sei que eu ia ser deixada um pouco para trás, e aí talvez desse tempo de eu sair. Ele tava com a cabeça muito atordoada, a gente vê que ele tava muito confuso, e ele veio brigando comigo, falando um monte, e nessa briga toda que ele fez, ele tava tão avoado, ele esqueceu o celular no quarto comigo. E o celular, gente, não tinha nada de redes, nem nada, parecia que era um celular só de arquivos. E quando eu fui mexer, eu vi sim, gente, ele do lado da esposa, que parecia que não tinha mais vida, coisando uma. E se aproximando dela. Uma das coisas que a gente tinha prometido entre as nossas juras de amor é que todo mundo tinha senha de todo mundo, essa coisa toda. Mas ele nunca deixava o celular, ele nem mexia com o celular perto de mim. Então ele não imaginava. Foi muito desleixo dele, né? Um erro muito grande de deixar. E aí, gente, eu fui entendendo que nos últimos dias que ele tava fazendo isso comigo, ele tava lá com a mulher que já não tinha mais vida. E ele tava lá fazendo coisa com ela. E aí ele vinha pra finalizar em quem? Em mim. E não tinha só isso. Tinha descrição. Ele descrevia cada detalhe do que acontecia, eu não sei porquê. E uma das coisas que estava escrito é que... E aí ele não especificava que era da mulher, mas ele especificava de que quando você poderia fazer isso com uma pessoa que não tinha vida, é que ele poderia entrar totalmente nessa pessoa, diferente do que as outras mulheres reclamavam com ele por estarem viva. O meu desespero foi tão grande que nessa do celular e de tudo, eu já fui saindo da casa. Porque aconteceu isso bem no dia que ia ter toda a cerimônia com ela e que eu já tava pensando em tentar fugir, mas que eu não tinha coragem. E depois que eu vi fotos e vídeos de tudo que eu vi, eu criei coragem de fugir. Só que no que eu saí, eu dei de cara com ele. E aí, ou eu fazia a santa, ou eu não sabia o que ele ia fazer comigo. Ele ainda teve a desculpa de argumentar de que ele tinha muita saudade dela, de que ela era a mulher da vida dele, e de que ele fez isso, mas que ele não chegou a finalizar, que ele não chegou a entrar, que foi só um desejo e que ele estava totalmente desequilibrado e que, na verdade, eu era o amor da vida dele, que ele jamais faria isso e que ele queria guardar uma recordação e que, mesmo sendo muito absurdo na minha cabeça, era uma forma que ele tinha agido ali, talvez na loucura que ele estava de perder um amor da vida dele, como eu também era um outro amor da vida dele. E que eu tinha que estar aberta para entender isso. Ele falava tanta baboseira e eu só falando, tá bom, eu aceito, eu quero, eu te amo, porque não tinha para onde eu fugir. Mas eu confesso que eu também senti que eu tive uma vontade de perdoar e ele meio que me envolveu também. E, sabe, no fundo, talvez eu perdoasse ele e ainda acreditasse nessa coisa que ele falou, de estar só do lado da mulher e gravar isso e que ele não foi até o fim se eu não tivesse lido as outras coisas. Porque eu disse pra ele que eu só tinha visto um vídeo. E ele acreditou. Eu sei que eu esperei passar toda essa situação. E quando ele voltou, eu disse que eu só ficaria bem, que eu só perdoaria ele, que eu não contaria, que eu não mostraria, se a gente fizesse uma viagem. E ele tava num desespero de me perder. Sabe, ele podia fazer qualquer coisa comigo ali, mas ele tinha um desespero de me perder. Porque parecia pra mim que, no fundo, ele ainda tinha esperanças de me envolver e de ir pro Brasil e de ficar comigo no Brasil. Ainda mais agora que a mulher tinha, né, partido. E que loucura! Porque aí ele começou naquela vibe de novo, de querer fazer tudo por mim. E aí, nisso, eu falei pra ele que eu queria ir pra Istambul, que eu queria respirar, que eu queria esquecer de tudo isso, que a gente tinha que começar do zero. Fiz toda aquela marmota. Disse que a nossa lua de mel podia iniciar lá, porque eu não tinha cara pra encostar nesse homem. E ele tava com essa coisa de querer voltar, a fazer alguma coisa comigo. E eu disse que então a gente devia respeitar que a esposa dele tinha ido e que, né, de um tempo lá em Istambul a gente iniciava. E foi lá em Istambul, gente,
que na primeira rua, depois que eu saí do Gran Bazar, na primeira rua movimentada que eu vi, eu tomei o pé. Eu saía correndo, que eu nem olhava para trás, eu não via o que eu estava fazendo, não via quem era, desesperada, sem respirar, sem olhar para trás, até eu entender que eu estava muito, mas muito longe dele e procurar qualquer lugar ali que eu pudesse resolver a minha situação, de ter uma passagem, de voltar para o Brasil e de depois tentar resolver essa separação de qualquer forma que fosse, mas que eu não tivesse mais que encostar ou que ver esse homem na minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu procurei um hotelzinho. E dali eu não medi dinheiro, eu não medi nada. A primeira passagem que eu vi que pudesse, eu pedi ajuda e fui, gente. E voltei assim desesperada pro Brasil, porque eu não conseguia lidar com como ele queria envolver e ainda continuar uma situação tão bizarra dessa. Se ele entrou em contato comigo depois que eu voltei pro Brasil, tentou e entrou várias vezes. Mas como eu estava longe, a minha ameaça sobre o que eu tinha visto e o que tinha acontecido tinha mais poder. Então ele acabou silenciando depois disso, porque ele não tinha muito para onde fugir. Se eu abrisse isso, se eu resolvesse abrir isso para todo mundo. Entre muitas camadas, vou deixar para vocês falarem nos comentários, eu quero abrir só sobre uma. Mulheres que sabem que o marido tem outras e que se acomodam dessa forma. Até onde vai o amor próprio? Não sou a favor aqui, gente, da valigamia, né? De todas as gamias, né? Não sou, tá? Ah, porque o mundo é livre, não sei o que, não sei o que. Pra Leca, não. E muitas mulheres vivem isso para continuar com o casamento, pela aparência, porque quando o cara volta, ele se comporta de uma forma que ela se sente amada, mesmo sem entender que isso é o mínimo, que isso é uma merreca que o cara tá dando, né? Que o cara tá te dando. Então, eu não vou entrar nem na situação dele fazer isso com a mulher dele sem vida. Dele filmar, dele fazer tudo isso. Que vocês podem achar aqui um absurdo, mas que acontece muito, em vários lugares do mundo, tá? Não só com a mulher. Basta não estar respirando. Agora, pra mim, é um absurdo você manter uma relação ou um casamento onde você não é prioridade, onde você não é privilégio e onde você não é única. Como que é isso pra vocês? Homens e mulheres. Deixem a opinião de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.